Bem, então cumprimento a todos os telespectadores da UTV, da TV Universitária, registrando com muito prazer o retorno da faixa das faculdades integradas Hélio Alonso ao circuito da UTV. Hoje nós temos um tema dentro da série Debates Republicanos, que é a série que a faixa se propõe a trazer para o âmbito da UTV, que é um tema muito interessante no nosso modo de ver e cada vez mais atual, lamentavelmente. É o tema do sistema prisional. Nossos convidados de hoje são um professor de Direito Penal e advogado criminalista, Eric Weizenbaum, o doutor Alexandre Neto, que é delegado de polícia, esteve na delegacia antissequestro e pela sua atuação corajosa, pela sua atuação ousada na repressão ao crime, sofreu várias ameaças de intimidação e até ameaças contra a sua própria vida, de maneira que ele tem também uma vasta experiência, assim como o professor Eric, a nos transmitir aos telespectadores da UTV e a todos nós. E temos também um aluno, porque é sempre interessante trazer a visão, já que é uma TV universitária, trazer a visão do corpo discente, a visão do alunado. Temos também um aluno que, aliás, é jornalista de profissão, mas está procurando a formação na área do direito. Então, é aluno do 4º período de Direito, que é o Geraldo Mainente, que está também conosco e que nos vai trazer a visão do aluno de Direito, de quem está chegando, terminando o 2º ano de Direito, sobre esse tormentoso tema do sistema prisional. Então, nós vamos começar pelo professor Eric, fazendo a seguinte indagação, professor. O sistema prisional, tal como o conhecemos hoje, ele teve sempre esse formato, essa formação, ou as circunstâncias políticas e sociais, elas influem na formação, no formato do sistema prisional? Certamente influi. Agora, acho interessante dizer que, com relação ao tempo, obviamente, toda a circunstância sobre a forma de se encarcerar o sujeito, ou seja, aquele sujeito que está sendo privado da liberdade, ele vem mudando. Desde das condições mais bárbaras que existiam antigamente, e talvez isso possa parecer estranho, antigamente, então hoje não há ainda algumas condições bárbaras? Sim, existem. Obviamente se busca modificar isso, transformar as prisões e o encarceramento na forma mais humana possível. Afinal, o Estado, quando tira a liberdade de alguém, tem que fazê-lo ainda preservando inúmeros direitos que a pessoa tem, como direito à segurança, à alimentação, etc. e tal. Mas a formatação disso, ela certamente mudou muito ao longo do tempo. Busca-se uma prisão cada vez mais humana. E por que isso? Um dos caráteres da pena privativa de liberdade, ao se encarcerar um sujeito, você busca o caráter retributivo, que ele é discutível, ou seja, você afasta ele da sociedade. Aquele perpetrador do mal, ele é afastado da sociedade e para cumprir a pena. Então você afasta da sociedade, mas por outro lado, um dos objetivos da pena privativa de liberdade seria a ressocialização. Então já é um conceito que nasce antagônico: afastar da sociedade, ressocializar. Isso é uma das inúmeras dificuldades que já surge disso. Então você também pensa que, ao fazer isso, você está criando uma sociedade diferente dentro do cárcere. Sociedade essa onde se cria, onde prolifera, onde nasce o crime organizado e, quando não nasce, ele até mesmo se especializa e daí por diante. Pois não. Doutor Alexandre, o crime organizado seria, então, possivelmente uma forma de reação também à forma de prisão do Estado moderno? Com certeza. Essa população carcerária, o caráter retributivo da pena é essencial, porque pena, cárcere, lembra castigo. Mas o castigo simplesmente não vai resolver
o problema da criminalidade, né? A gente tem visto que quanto mais duras são as penas, menos tem havido a repressão ao crime em termos de medo do cidadão. O sujeito, quando vai cometer um crime, ele não lê o Código Penal para saber qual é a pena que ele vai enfrentar. Ele acredita na impunidade. Ele não acredita que ele vá ser preso. E, pior, se ele for preso, ele tem a chance de dentro da prisão, se organizar contra o Estado que também não dá a possibilidade desse caráter retributivo da pena. A gente viu aí a nossa lei de execuções penais, é uma lei de 84, que não evoluiu em nada. Não evoluiu em nada. Se o senhor verificar as carceragens das polícias, né, no Brasil todo, a injustiça já começa ali, na própria triagem. Quer dizer, é ali que o bandido começa a se organizar. É ali que o menor, quando é preso, ele começa a se organizar. Dentro da própria carceragem a que ele é submetido. Dentro da própria segregação que ele é submetido. Então, isso aí já é um embrião do crime organizado, porque essas crianças vão começar a raciocinar. O Estado é contra nós. Ele não quer nos recuperar, ele quer nos punir, quer nos castigar. Ninguém quer ser castigado a troco de nada. Então, o caráter temporal, que você bem falou, né, das prisões, e como o senhor mesmo disse aqui no bate-papo anterior, né, isso remonta já de longa data, né, a Santa Inquisição, a Igreja Católica patrocinou as maiores barbaridades do cárcere. Agora, não existe um hábito pernicioso, um hábito nocivo da sociedade de procurar varrer isso para baixo do tapete e achar que é um problema puramente da polícia, quer dizer, se eximindo de qualquer responsabilidade, quer dizer, é aquela história um pouco do brasileiro, né? Os brasileiros são assim, os brasileiros fazem isso, os brasileiros são temerários fora, né? na direção, ao volante dos seus veículos, como se quem estivesse falando não fosse brasileiro. Quer dizer, não existe um pouco essa cultura de varrer por baixo do tapete? Com certeza. A segurança pública, ela se baseia num tripé, né? É o sistema policial, é o sistema jurisdicional, é o sistema carcerário. Se um desses três pés falha, a sociedade já está prejudicada. Porque não adianta a polícia investigar, o juiz condenar e o cara não cumprir a pena, ou cumprir a pena mal, né? O problema é que cumprir pena não dá voto, né? O preso não vota, a família do preso fica tolhida, né? Fica até, é a família que sofre, né? Porque a gente tem na Constituição que a pena não pode passar da pessoa do preso. E passa. Porque se você for visitar um parente na cadeia, você sente aquele sofrimento todo, você sente todo aquele despreparo do nosso próprio sistema prisional em receber a família do preso. Quando a família do preso seria um elo de trazê-lo à sociedade, né, uma forma de ressocializá-lo. Esse caráter retributivo da pena deveria passar primeiro pela família do preso. Então, eu acho que essa nossa lei de execuções penais, ela não vige. Ela não vige. Se a gente for uma carceragem de Neves, por exemplo, da Polícia Civil, você não tem uma carceragem decente ali dentro. Teu cachorro não ficaria ali. Um animal de estimação seu não ficaria ali. Então, quer dizer, é muito grave essa nossa maneira de transferir o problema, como se não fosse problema nosso. Quando esse problema vai recair sobre nós. Porque esse excluído, quando ele retornar para a sociedade, ele não aprendeu nada de bom, só aprendeu coisas de ruim. Geraldo, essa repressão mais violenta, essa repressão mais feroz, na sua experiência, ainda como aluno de Direito, mas já tendo uma formação também em jornalismo, tudo, ela seria capaz de trazer um benefício social ou algum tipo de regeneração para o preso? Quer dizer, você já foi a uma penitenciária, como é que você considera a qualidade do nosso sistema carcerário? Eu gostaria até de colocar uma questão que se o delegado Alexandre e o professor Érico pudesse depois também ajudar a esclarecer, que é assim, se nós temos a intenção da ressocialização do preso, como é que nós podemos permitir cadeias com superlotação da forma que nós vemos a todos os momentos aí, e como é que também podemos transferir sempre para depois a solução dessas questões, quando nós temos várias execuções penais, nós temos o próprio executivo obrigado a dar condições carcerárias corretamente, e eu acho que é daí que ele vem a repressão maior, porque não se consegue resolver o problema da ressocialização e não se consegue resolver o problema dentro da justiça, como a justiça quer que seja realizado, como é justo se fazer, aí a repressão é cada vez maior, criando na população uma revolta, na verdade, contra o preso, que vai lá para dentro e se transforma numa pessoa monstruosa pelas condições que encontra lá.
E aí nós vemos uma grande parte da população a favor da pena de morte, ou a favor do aumento da maioridade, justamente para punir mais, reprimir mais. E essa é a impressão que eu tenho, e que eu tenho cada vez mais, como aluno de direito, vendo como é frágil a instituição que tende, né, que deveria tender a dar a proteção ao preso para ressocializá-lo, que é o objetivo principal. Eu gostaria que os nossos entrevistados pudessem falar um pouco sobre isso do ponto de vista técnico. Vamos ouvir então o professor Eric a respeito desse assunto. Bom, eu me lembro muito bem de um tema que eu acho que ele linka uma coisa que acabamos de falar na outra. Assim que começaram a falar sobre a desativação do complexo penitenciário da Frecaneca, foram trazidos dois temas. O fato de que pela ressocialização você estaria fazendo uma forma antagônica, levando para mais longe ainda os presos. Por outro, obviamente, era uma estrutura muito antiga, quase que masmorras, que precisavam ser refeitas. Agora, eu vou por que pedir não... licença para a gente continuar no próximo bloco, vamos ter que chamar um intervalo. Lógico. Peço desculpas, professor. Continuaremos. E continuamos no próximo bloco, por favor. Perfeito.